Desvendando os Mistérios da Vida e da Morte, de Daisaku Ikeda. Prefácio. A morte, tema central desta obra, é a realidade inevitável da vida, e as duas fases da vida e da morte constituem uma lei inescapável a todos os seres. Enfrentar a morte no nível fundamental é um empreendimento espiritual necessário que nos ajuda a viver de forma mais profunda e significativa. Assim como o ditado em latim memento mori, lembre-se de que você vai morrer, sugere, nós captamos o verdadeiro significado da vida somente quando enfrentamos honestamente a realidade da morte. Há 2 milênios e meio, o desejo de superar os sofrimentos humanos mais básicos de nascimento, envelhecimento, doença e morte motivou o Buda histórico Shakyamuni a abandonar sua posição de príncipe e buscar a verdade. O budismo se originou com a sua iluminação, que revelou a suprema lei da vida e da morte como o alicerce do universo e do cosmos humano interior. Os ensinamentos budistas se desenvolveram e foram expostos em muitas escrituras, desde o budismo primitivo até o budismo Mahayana. Mas a essência de todos eles é o Sutra do Lótus, que explica o potencial do estado de Buda, a natureza de Buda, inerente às pessoas. Ao longo dos séculos, o budismo viajou para o sul, da Índia para o Sri Lanka, Birmânia, Tailândia e Camboja. Em seu movimento para o norte, atravessou a Ásia Central, a China e a Península Coreana, para chegar ao Japão, onde, no século XIII, nasceu Nichiren Daishonin. Daishonin revelou a expressão final da iluminação de Shakyamuni na forma da lei universal, Nam-myoho Renge-kyo. Além disso, desenvolveu o autêntico budismo de Nichiren Daishonin, que assume os ensinamentos e as filosofias de mestres como os indianos Nagarjuna, do século II e III, e Vasubandhu, do século IV e V, e do chinês Tiantai, ano 538 a 597. O budismo de Nichiren Daishonin põe os ensinamentos do Sutra do Lótus na prática em benefício das pessoas comuns. Na verdade, Nichiren Daishonin se referiu a si mesmo como praticante do Sutra do Lótus. Os surpreendentes desenvolvimentos nos campos da ciência e tecnologia tornam o mundo em que vivemos hoje inteiramente diferente daquele que Daishonin conheceu. Para preencher essa lacuna, esse livro tenta estabelecer um diálogo entre o nosso tempo e os fundamentos do budismo de Nichiren Daishonin. Seu conteúdo representa uma explicação parcial das contribuições que os ensinamentos de Daishonin trazem para o futuro da humanidade, conferindo uma perspectiva clara sobre o mundo atual e nos ajudando a entender como interpretar a filosofia contemporânea, a ciência e o próprio universo. Embora conte com 7 séculos de idade, o budismo de Nichiren Daishonin fornece uma maravilhosa receita para os momentos de desamparo e desespero que agora permeiam a sociedade. O destino, é claro, nem sempre resulta naquilo que desejamos, mas o budismo, especialmente o budismo de Nichiren Daishonin, possui o poder com o qual transformamos o destino. Ele lança luz sobre todos os aspectos da vida humana e penetra em seu núcleo, universalmente aplicável à humanidade inteira. Em todas as circunstâncias, seu estudo e aplicação ao longo da vida valem muito a pena. As condições dos indivíduos, da sociedade e do mundo como um todo mudou dramaticamente. Como muitos pensadores indicam,
no passado pouco se avançou na maneira como a humanidade considerava a vida e a morte. Os avanços surpreendentes na ciência, entretanto, estimularam o desejo por novas visões sobre a vida e a morte. Descobertas científicas recentes, bem como novas perspectivas sobre a vida e a morte, são levadas em consideração nesta edição revisada, que inclui várias adições, correções e melhorias na tradução. Os ensinamentos de Nichiren Daishonin enfatizam a dignidade da vida humana, a natureza de Buda ou a vida universal fundamental, inerente à humanidade. Fui muito cuidadoso ao transmitir uma compreensão precisa desta filosofia em termos contemporâneos. Desde jovem, amo o poeta americano Walt Whitman, do século XIX, cuja obra enaltece a vida e contém interpretações do cosmos e da natureza que correspondem às concepções budistas. Por exemplo, em seu poema Aves de Arribação, Canção do Universal, traz a seguinte passagem: Venha, diz a musa, cante uma canção que poeta algum jamais cantou. Cante para mim o universal. Neste nosso mundo imenso, em meio à imundície, à miséria sem tamanho, guardada a salvo em seu coração central, aninha-se a semente da perfeição. Estou certo de que os leitores descobrirão na filosofia budista uma nova abordagem do que Whitman chamou de o universal. Nada me deixaria mais feliz do que este livro oferecer uma oportunidade de aprender, descobrir e realizar uma importante revolução em si próprio. Daisaku Ikeda, 18 de novembro de 2003. Introdução. Todos nós desejamos a felicidade, e ainda assim, a felicidade parece estar sempre fora do nosso alcance. Inúmeros filósofos abordaram a questão da felicidade. Acredito, sem exceção, que suas conclusões foram incompletas. Embora muitos livros sobre como ser feliz apareçam, os seres humanos ainda estão, em sua maioria, atormentados pelos mesmos problemas de seus antepassados. Os pobres buscam riqueza, os doentes anseiam ser saudáveis, os que sofrem com conflitos no lar desejam harmonia, e assim por diante. Mesmo que consigamos ter riqueza, saúde e uma família feliz, inevitavelmente nos encontraremos desafiados por problemas em outras áreas. Além disso, ainda que possamos moldar, de alguma forma, circunstâncias que demonstrem satisfazer todas as condições necessárias para a felicidade, por quanto tempo conseguiremos mantê-las? Obviamente, não para sempre. Poucos de nós evitam as doenças e o lento enfraquecimento do corpo que acompanham o envelhecimento, e nenhum de nós consegue escapar da morte. Problemas, no entanto, não são em si a causa fundamental da infelicidade. De acordo com o budismo, a verdadeira causa da infelicidade não consiste apenas em termos problemas, mas sim na insuficiência de poder e de sabedoria para resolvê-los. O budismo ensina que todos os indivíduos possuem inerentemente o infinito poder e sabedoria, e revela o processo pelo qual essas qualidades são desenvolvidas. Ao abordar a questão da felicidade, o budismo não se concentra na eliminação do sofrimento e das dificuldades, que são inseparáveis da vida, mas no cultivo das potencialidades que existem dentro de nós. Poder e sabedoria, explica o budismo, derivam de energia vital. Se cultivarmos força vital suficiente, conseguiremos não somente resistir às adversidades da vida, mas transformá-las em causas da felicidade e do empoderamento.
Se este é nosso objetivo, no entanto, devemos primeiro identificar os principais sofrimentos da vida. O budismo descreve 4 sofrimentos universais: nascimento, envelhecimento, doença e morte. Não importa quanto gostemos de ficar agarrados à nossa juventude, envelhecemos com o passar do tempo. Tentemos quanto pudermos para manter a boa saúde, acabaremos por contrair uma doença ou outra. E, mais fundamentalmente, embora odiemos pensar a respeito da morte, qualquer momento poderá ser o nosso último, apesar de isso estar naturalmente além do nosso poder de saber quando esse momento virá. Podemos reconhecer várias causas, biológicas, fisiológicas e psicológicas, para os sofrimentos da doença, do envelhecimento e da morte. Mas, em última análise, é a própria vida, nosso nascimento neste mundo, que é a causa de todos os nossos sofrimentos mundanos. Em sânscrito, sofrimento é chamado de dukkha, uma palavra que implica um estudo carregado de dificuldade em que as pessoas e as coisas estão em desacordo com nossos desejos. Essa condição deriva do fato de que todos os fenômenos são transitórios. Juventude e saúde não continuam para sempre, nem nossa própria vida. Nisso, de acordo com o budismo, se encontra a causa final do sofrimento humano. Shakyamuni, ou o histórico Buda Gautama, renunciou ao mundo secular depois de se deparar com estes sofrimentos mundanos no que é conhecido como os 4 encontros, uma história contida em muitas escrituras budistas. Para que o jovem Shakyamuni, conhecido como Príncipe Siddhartha, fosse protegido do sofrimento mundano, seu pai, o rei Shuddhodana, basicamente o confinou num palácio. Certo dia, saindo pelo portão leste, ele encontrou com um idoso debilitado cambaleando com sua bengala. Vendo esse homem, Shakyamuni reconheceu profundamente como a vida inevitavelmente implica sofrimento do envelhecimento. Em outra ocasião, saindo pelo portão sul, viu um doente e percebeu que a doença também faz parte da vida. Em uma terceira vez, ao sair pelo portão oeste, encontrou um cadáver. Esses encontros o levaram a compreender a realidade de que todos os seres viventes eventualmente vão morrer. Finalmente, num dia saindo pelo portão norte, encontrou um asceta religioso, cujo ar de serena dignidade despertou no príncipe a vontade de embarcar na vida religiosa. Depois de se dedicar por muitos anos a diversas práticas religiosas, ascéticas e outras, Shakyamuni alcançou a iluminação, libertando-se dos sofrimentos de nascimento, envelhecimento, doença e morte. Determinado a conduzir outras pessoas à iluminação, começou a pregar e ficou conhecido como Buda, termo sânscrito que significa iluminado, uma pessoa cuja sabedoria abrange a verdade última da vida e do universo. Sustenta-se geralmente que, logo após a sua iluminação, Shakyamuni ensinou a doutrina das 4 nobres verdades e a do caminho óctuplo. As 4 nobres verdades são: a verdade do sofrimento, a verdade da origem do sofrimento, a verdade da cessação do sofrimento e a verdade do caminho para a cessação do sofrimento. A verdade do sofrimento significa que toda existência neste mundo envolve sofrimento, tal como representado pelos 4 sofrimentos que observamos como inerentes à vida. A verdade da origem do sofrimento afirma que o sofrimento é causado pelo desejo egoísta pelos prazeres efêmeros do mundo.
A verdade da cessação do sofrimento indica que a erradicação deste desejo egoísta leva à cessação do sofrimento. E a verdade do caminho para a cessação do sofrimento indica que existe um caminho pelo qual é possível alcançar essa erradicação. Esse caminho é tradicionalmente interpretado como a disciplina do caminho óctuplo. Este último é composto por 1. Ideias corretas baseadas nas 4 nobres verdades e numa correta compreensão do budismo. 2. Pensamento correto ou comando da mente. 3. Linguagem correta. 4. Ações corretas. 5. Modo de vida correto baseado na purificação do pensamento, palavras e ações. 6. Esforço correto para procurar a lei verdadeira. 7. Intenção correta, sempre possuir ideias corretas na mente. E 8. Meditação correta. As 4 nobres verdades e o caminho óctuplo eram dirigidos principalmente aos discípulos que haviam abandonado a vida secular e se empenhavam totalmente à prática budista. Eles refletem a atitude básica e a abordagem que fundamentam os primeiros ensinamentos de Shakyamuni, os quais se concentravam em visões predominantemente negativas sobre a vida e o mundo, de modo que pudessem despertar as pessoas primeiro para a dura realidade da vida e depois para a inexprimível experiência espiritual do Nirvana. Se praticados de maneira literal, esses ensinamentos, que encorajavam a negação de todos os desejos, inevitavelmente levam à negação do desejo de viver. De acordo com esse pensamento, a solução fundamental para o sofrimento humano neste mundo reside na erradicação dos desejos mundanos. Isto é, todo tipo de desejo, impulso e paixão que surgem das profundezas da vida das pessoas. Seguindo esses ensinamentos, as pessoas poderiam supostamente romper as amarras do ciclo do nascimento e da morte e atingir o estado em que o renascimento neste mundo não é mais necessário, ou seja, poderiam atingir o estado de Nirvana. Embora esses ensinamentos possam ter sido aplicáveis e benéficos para monges e monjas, eles eram extremamente difíceis de serem seguidos pelos leigos. A determinação original de Shakyamuni, no entanto, era conduzir cada ser humano desta terra à felicidade. Por essa razão, viajou de um lado para o outro na região do Médio Ganges, expondo sua filosofia. Mas os leigos, mesmo querendo alcançar o Nirvana, devem ter achado não apenas impraticável, mas realmente impossível abandonar todos os desejos mundanos. Eles tinham família para sustentar, trabalhos a fazer e outros assuntos cotidianos que exigiam atenção. Enquanto o Nirvana pudesse ser um ideal, não era de modo algum um objetivo atingível. De alguma forma, porém, a sabedoria e a compaixão de Sakyamuni sempre atingiam as pessoas comuns que, obviamente, tinham muitos problemas e não dispunham de meios para resolvê-los. Se esse não fosse o caso, se o budismo não tivesse conseguido ajudar as pessoas do povo, jamais teria alcançado um patamar acima de uma busca intelectual. Shakyamuni aconselhava as pessoas e a inspirava com esperança e coragem para que superassem seus sofrimentos e desfrutassem a perspectiva de um brilhante futuro. Por exemplo, ele falava sobre uma terra pura, longe deste mundo, onde, seguindo seus ensinamentos, as pessoas renasceriam livres de todos os desejos e alheias a qualquer sofrimento ou medo. Assim como ele encorajou seus monges e monjas a observar seus muitos preceitos
e seguir o caminho óctuplo para alcançar o Nirvana, Shakyamuni ensinou seus seguidores leigos a se manterem fiéis aos seus ensinamentos para que renascessem na Terra pura. Mas, na realidade, nem a erradicação do desejo, nem o renascimento na Terra pura são tangíveis. É impossível apagar o fogo do desejo e interromper o ciclo de nascimento e morte. Isso porque o desejo é algo inerente à vida, que é eterna, e o nascimento e a morte são aspectos alternantes da vida, dos quais não se escapa. Nem é possível chegar a uma terra pura que de fato não existe. Tanto o Nirvana como a terra pura consistiam em recursos metafóricos empregados por Shakyamuni para desenvolver a compreensão de seus seguidores. De outra perspectiva, o ensinamento sobre o Nirvana foi dirigido para a emancipação pessoal por meio da realização da verdade fundamental e o ensinamento da Terra Pura para a emancipação do povo em geral. Esses ensinamentos são representativos das duas principais correntes do budismo, as tradições ascéticas do budismo primitivo e os movimentos altruístas populares chamados de Mahayana, ensinamento do grande veículo, e foram posteriormente integrados ao Sutra do Lótus, os quais abordaremos ao longo deste livro. O Sutra do Lótus deixa absolutamente claro que dois aspectos da prática budista são indispensáveis se quisermos alcançar a iluminação. Um diz respeito ao nosso próprio aperfeiçoamento, no sentido de que compreendemos a verdade suprema e desenvolvemos nosso potencial inerente, e o outro consiste na prática de conduzir as outras pessoas a essa perfeição. O Sutra do Lótus também revela os verdadeiros significados do Nirvana e da Terra Pura. De acordo com o Sutra, não precisamos interromper o ciclo de nascimento e morte para entrar no Nirvana. Pelo contrário, o Nirvana é o estado de iluminação no qual, ao repetirmos o ciclo de nascimento e morte, chegamos a uma compreensão desse ciclo e ele deixa de ser fonte de sofrimento. Da mesma forma, não precisamos abandonar os desejos para alcançar o Nirvana, porque transformamos os desejos mundanos em causas da felicidade e, ainda, em iluminada sabedoria. Além disso, a Terra Pura não está necessariamente além da morte. Nós moramos na Terra Pura, aqui e agora. Se acreditarmos no Sutra do Lótus, que ensina como transformar este mundo, tal como ele é, cheio de sofrimento e tristeza, numa terra pura, repleta de alegria e esperança. Algumas doutrinas fundamentais. Como exatamente o budismo fornece uma solução para os problemas fundamentais da vida e da morte? Tomando como base uma análise de cada um dos 4 sofrimentos: nascimento, envelhecimento, doença e morte. Este livro busca esclarecer a verdade e a sabedoria necessárias para navegar calmamente sobre o mar agitado do sofrimento mundano. Em nenhum momento do passado, a ciência esteve num estágio tão acelerado de avanço. Como consequência, a humanidade adotou um ponto de vista cego em relação aos poderes da ciência e da tecnologia no que diz respeito aos problemas inerentes à vida em detrimento dos pontos de vista da filosofia e da religião. Observando o estado global das questões atuais, não posso deixar de sentir que as pessoas não estão debatendo de forma suficiente e séria os problemas fundamentais. Da perspectiva da verdade suprema, os desejos mundanos e os problemas da vida e da morte não são vistos como obstáculos que devem ser eliminados. Em vez disso, os desejos mundanos são transformados
em sabedoria iluminada e os sofrimentos de nascimento e morte são meios para atingir o Nirvana. O Sutra do Lótus dá um passo adiante, estabelecendo os princípios de que os desejos mundanos são iluminação e que os sofrimentos do nascimento e da morte são Nirvana. Não existe iluminação fora da realidade dos desejos mundanos e não há Nirvana sem os sofrimentos concomitantes de nascimento e morte. Essa dupla de fatores constratantes é inata a toda a vida. Tiantai, o grande mestre chinês do século VI, empregou uma analogia para explicar os princípios acima. Ao mergulhar o caque amargo numa solução de cal ou na palha de trigo serraceno, ou mesmo expondo-o à luz do sol, ele se torna doce. Não há dois caques, um amargo e outro doce. Há apenas um. O caque amargo não foi adoçado com açúcar. Em vez disso, a amargura inerente foi extraída, permitindo que sua doçura intrínseca emergisse. O catalisador, o intermediário que auxiliou a transformação, foi a solução ou a luz solar. Tiantai comparou os desejos mundanos com o caque amargo, a iluminação com o caque doce e o processo pelo qual a doçura foi ativada com a prática budista. Para obter pleno proveito dessas importantes doutrinas em nossa vida diária, devemos compreender alguns ensinamentos budistas básicos que iluminam as dimensões multifacetadas da vida. Para isso, examinaremos duas doutrinas principais: 3.000 mundos no único momento da vida, Ichinen Sanzen em japonês, e 9 consciências, Kushiki em japonês, que representam o ápice do budismo Mahayana. Em vez de negar o desejo e a vida neste mundo, eles aceitam as realidades da vida como elas são e revelam o caminho para transformá-las em causas para a iluminação. A profunda doutrina de que os desejos mundanos são iluminação ensina que não devemos tentar erradicar os desejos ou considerá-los pecaminosos, mas elevá-los para alcançar um estado de vida mais nobre. Os 10 mundos. Para a correta compreensão da visão budista da vida, o conceito dos 10 mundos, Jikai, em japonês, é indispensável. Os 6 primeiros dos 10 mundos derivam da noção dos 6 caminhos ou mundos, Shagati em sânscrito, Hokudo em japonês. Um antigo modelo indiano sobre transmigração. Esses 6 caminhos são os mundos do inferno, dos espíritos famintos, fome, dos animais, animalidade, dos asura, ira, dos seres humanos, tranquilidade ou humanidade, e dos seres celestiais, alegria. Acreditava-se que o mundo particular ou o domínio no qual as pessoas são iluminadas nasciam era determinado pelo que tinham feito em existências passadas e que elas repetiam sem parar o ciclo de nascimento e morte nesses 6 caminhos. Mesmo se nascessem no mundo mais elevado dos seres celestiais, não permaneceriam nele por muito tempo. Quando a boa sorte se esgotasse, o indivíduo voltaria a um domínio inferior. A transmigração nos 6 caminhos é comparada a se deslocar de andar em andar dentro de um prédio de 6 andares, todo fechado. O pavimento correspondente ao mundo dos seres celestiais está no topo, e abaixo estão os pisos que representam os outros mundos até chegar ao mundo do inferno, no térreo. Cada andar está ligado aos demais. As pessoas estão confinadas nesse edifício
subindo e descendo para sempre. Mesmo que encontrem acomodação nos andares superiores, nos mundos dos seres celestiais e dos seres humanos, não podem permanecer lá indefinidamente. Mas os povos da Índia antiga detestavam esse pensamento de ciclo interminável que implicava um mundo instável e efêmero e desejavam se livrar da influência do karma que os amarrava ao plano mundano. Eles procuraram uma maneira de escapar desse ciclo e Shakyamuni, ao expor as 4 nobres verdades e o caminho óctuplo, lhes ofereceu a promessa de uma saída, ou pelo menos deu a impressão de fazer isso. O que parecia uma saída para a transmigração ao longo dos 6 caminhos era, na realidade, uma porta que levava à verdade budista. Nosso mundo é, em si, manifestação dos 6 caminhos. Tentar escapar dele é inútil e não leva à iluminação. Entretanto, essa era uma questão além da compreensão do povo, e assim, como um recurso, Shakyamuni no início ensinou que as pessoas poderiam escapar do ciclo de nascimento e morte, extinguindo tanto o desejo como a vida em si. O budismo refinou o conceito dos 6 caminhos, explicando que eles existem não apenas como mundos exteriores, mas também como estados interiores. Por exemplo, o mundo dos animais representa, de um lado, os animais ou seu mundo, e ao mesmo tempo a condição de vida na qual nós, seres humanos, somos motivados unicamente por desejos instintivos. Resumindo essa visão dos 6 caminhos, no século XIII, o mestre budista japonês Nichiren Daishonin, de quem falaremos adiante, escreveu: quando observamos o rosto de alguém em momentos diferentes, vemos que, algumas vezes, essa pessoa está alegre, em outras, irada e em outras, tranquila. Em certas circunstâncias, percebemos que o rosto de uma pessoa reflete ganância, em outros, estupidez e em outras, perversidade. O ódio indica o mundo do inferno, a ganância, o mundo dos espíritos famintos, a estupidez, o mundo da animalidade, a perversidade, o mundo dos asura, a alegria, o mundo dos seres celestiais e a tranquilidade, o mundo dos seres humanos. Enquanto permanecemos entre os 6 caminhos, somos, na maioria das vezes, controlados pelas circunstâncias mutáveis do nosso ambiente. No entanto, mesmo transmigrando nos 6 mundos, se conseguirmos alcançar a sabedoria e a percepção necessárias para compreender a verdadeira natureza de nossa vida, manifestamos a vida do estado de Buda, a suprema joia nas profundezas do nosso ser. Para fazer isso, temos de empreender árduos esforços para acessar essa condição de vida mais elevada, que transcende os 6 mundos inferiores. O budismo identifica 3 outros mundos entre os 6 inferiores e a condição de Buda: os mundos dos ouvintes da voz, erudição, dos que despertaram para a causa, autorrealização, e dos bodhisattvas. O mundo dos ouvintes da voz é uma condição na qual, por meio do aprendizado e do estudo, despertamos para a impermanência de todas as coisas. O mundo dos que despertam para a causa é uma condição na qual percebemos a impermanência de todas as coisas por meio de nossa própria observação de fenômenos naturais, como o definhar e o murchar das flores ou das folhas caídas. O mundo dos bodhisattvas é uma condição em que, por meio da compaixão, nos dedicamos a ajudar os outros com ações altruísticas em prol dos demais. Sobre essas 3 condições, Daishonin escreveu: o fato de que todas as coisas deste mundo são transitórias está perfeitamente claro para nós.
A razão disso não seria porque os mundos dos dois veículos, dos ouvintes da voz e dos que despertaram para a causa, estão presentes no mundo humano? Até um terrível criminoso ama sua esposa e seus filhos. Ele também possui dentro de si uma parte do mundo dos bodhisattvas.